Vamos legal. O que eu vou cantar? Canta uma música legal, coração. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, ho, ho, cai acolá, e de novo levanta e continua a cantar. E de novo levanta e continua a cantar. Muito bom. Só pode fazer a prece, Dona Maria? A prece da senhora, por favor. Deus Pai de infinita bondade, Jesus, nosso mestre, amigo, amado, médico dos médicos, pedimos neste momento, Senhor, que as tuas bênçãos, teu amparo e sua proteção se faça sobre nós nesta terra, toda a humanidade seja abençoada, amparada, protegida, iluminada pelo teu amor, Pai. E agradecemos por estarmos reunidos na noite de hoje, para estudarmos, Senhor. Ajuda para que tenhamos sempre uns bons pensamentos, boas ideias, e tudo aquilo que possa nos inspirar, Senhor, para que possamos fazer cada dia melhor. Muito obrigada por tudo, abençoe a todos que estão em treinamento, físico e espiritual, todos recebam esta noite, através das nossas vibrações, toda assistência e amparo da proteção divina. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje é a questão número 10, né, da pergunta qual? Vai embora? Nós. Nós vamos embora? Vamos. Janine falou que nós vamos embora para Macaé. Não vem, que ótimo. Janine está aqui falando, nós vamos embora. Eu falei, vamos. Vamos, se Deus quiser. Quer ir embora? Quer ir embora para a casa dele? É qual questão? Não sei, acho que ele acha que das contradições, pergunta número 300, item 10. Isso, Lúcia. Quem é que pode ler, por favor? Quer que eu leia? Por favor. Tá. Questão número 10. As doutrinas erradas que podem ser ensinadas por certos espíritos não terão o efeito de retardar o progresso da ciência verdadeira? Resposta. Desejaríeis ter tudo sem esforço. Sabeis, pois, que não há campo onde não cresça a erva daninha que o trabalhador deverá extirpar. Essas doutrinas erradas são consequências da inferioridade do vosso mundo. Se os homens fossem perfeitos, só aceitariam a verdade. Os erros são como as pedras falsas que só um olho educado pode distinguir. Assim, pois, necessitais de uma aprendizagem a fim de distinguir o verdadeiro do falso. Então, as falsas doutrinas têm a utilidade de vos exercitar na distinção entre a verdade e o erro. Os que adotam o erro não retardam seu progresso? Se adotam o erro, é que não estão bastante adiantados para compreender a verdade. Alguém quer falar alguma coisa, por favor? Quer falar, Alexandre? Alessandra? Alguém quer falar? Olha, Lúcia, eu achei bem claro. Claro, né? Tá bem eu achei claro. ela bem clara, a questão. Então, lê a 302. Valéria, lê a 302 para fechar. Por favor. 302. Enquanto aguardam que se estabeleça a unidade, cada um crê possuir a verdade e sustenta que só ele está certo. É uma ilusão alimentada pelos espíritos enganadores, sobre o que se pode basear o homem parcial e desinteressado para fazer um julgamento. A mais pura luz não é velada por nenhuma nuvem. O diamante sem jaça é o que tem mais valor.
Julgai, pois, os espíritos pela pureza de seus ensinos. A unidade será feita no lado onde o bem jamais se tiver misturado ao mal. É desse lado que os homens se ligarão pela força das coisas, pois julgarão que aí estará a verdade. Aliás, notai que os princípios fundamentais por toda parte são os mesmos e vos devem unir no pensamento comum, o amor de Deus e a prática do bem. Seja qual for o modo de progressão que admitamos para as almas, o objetivo final será o mesmo, como o mesmo será o meio de o atingir, fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de o fazer. Se erguem dissidências capitais quanto ao princípio, mesmo da doutrina, tendes uma regra certa para apreciar. Essa regra é: a melhor doutrina é a que melhor satisfaz ao coração e à razão e que possui mais elementos para conduzir os homens ao bem. E esta, vô-lo garanto, prevalecerá. O espírito da verdade. Aí ele coloca a observação. As contradições que se apresentam nas comunicações espíritas podem dever-se às causas seguintes: a ignorância de certos espíritos, a charlatanice dos espíritos inferiores que, por malícia ou por maldade, diz o contrário do que a Lures foi dito pelo espírito cujo nome usurpam, a vontade do próprio espírito, que fala conforme os tempos, os lugares e as pessoas, e que pode julgar conveniente nem tudo dizer a todos. A insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo, a insuficiência de meios de comunicação, que nem sempre permite ao espírito exprimir todo o seu pensamento, enfim, a interpretação que cada um pode dar de uma palavra ou de uma explicação, conforme suas ideias, seus preconceitos ou ponto de vista sob o qual encara as coisas. Só o estudo, a observação, a experiência e a abnegação de todo sentimento de amor próprio podem ensinar a distinguir essas várias nuances. Essas questões aqui todas já foram bem discutidas nos nossos estudos, essas questões da comunicação, né? Dos espíritos charlatãs, da forma de interpretação, da falta de conhecimento, da dificuldade de comunicação dos espíritos superiores, né? Então, a gente tem que estar sempre atento, acredito que seja esse o princípio, atento, velando nossos próprios pensamentos, em observação e estudando, para que a gente consiga perceber essas nuances e saber a diferença quando estamos sendo conectados e estamos em comunicação com o espírito superior ou com o espírito inferior ou pouco evoluído que vem nas mesas mediúnicas para causar distúrbio, né? Tentar tirar as pessoas do caminho do bem. Alguém mais tem algum comentário? Essa foi a minha interpretação. Se eu estiver errada, por favor, me corrijam. Não, você está correta, Valéria. Você está corretíssima. Obrigada. Gente, se ninguém tem mais algo para colocar, pode passar das mistificações. Ok. Se quiser que eu leia, eu posso ler. O meu livro não tinha aquele adendo seu, não. O meu livro é outro. Ah, é? E engraçado que no meu pula da 300 para 302. Ela não existe uma 301. Estranho. Não tem mesmo, não, nem no meu. Ah, então tá. Então, bom, Alexandre, desculpe, eu cortei você estava falando o quê? Não, se quiser que eu leia aqui a 303... Então, pode, por favor. Tá. Das mistificações. Se o ser enganado é desagradável, ainda mais o é ser mistificado. Se o ser enganado é desagradável, ainda mais o é ser mistificado. Esse, aliás, um dos inconvenientes de que mais facilmente nos podemos preservar. De todas as instruções precedentes,
ressaltam os meios de se frustrarem as tramas dos espíritos enganadores. Por essa razão, pouca coisa diremos a tal respeito. Sobre o assunto, foram estas as respostas que nos deram os espíritos. Primeira, as mistificações constituem um dos escolhos mais desagradáveis do espírito prático, do espiritismo prático. Haverá meio de nos preservarmos deles? Parece-me que podes achar a resposta em tudo quanto vos tem sido ensinado. Certamente que há para isso um meio simples, o de não pedirdes ao espiritismo senão o que ele vos possa dar. Seu fim é o melhoramento moral da humanidade. E vos não afastardes desse objetivo, jamais sereis enganados, porquanto não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral, o que todo homem de bom senso pode admitir. Os espíritos vos vêm instruir e guiar no caminho do bem, e não nos das honras e das riquezas, nem vêm para atender às vossas paixões mesquinhas. Se nunca lhes pedissem nada de fútil ou que esteja fora de suas atribuições, nenhum ascendente encontrariam jamais os enganadores, onde deveis concluir que aquele que é mistificado só o é porque o merece. O papel dos espíritos não consiste em vos informar sobre as coisas desse mundo, mas em vos guiar com segurança no que vos possa ser útil para o outro mundo. Quando vos falam do que a esse concerne, é que o julgo necessário, porém não porque o peçais. Se vedes nos espíritos os substitutos dos adivinhos e dos feiticeiros, é certo que sereis enganados. Se os homens não tivessem mais do que se dirigirem aos espíritos para tudo saberem, estariam privados do livre-arbítrio e fora do caminho traçado por Deus à humanidade. O homem deve agir por si mesmo. Deus não manda os espíritos para que lhe achanem a estrada material da vida, mas para lhe prepararem a do futuro. O texto vai embora aqui, na verdade, né? Assim, dessa primeira parte, né? Deixa eu acabar a primeira parte aqui e a gente comenta, né? Depois tem a segunda parte. Porém, há pessoas que nada perguntam e que são indignamente enganadas por espíritos que vêm espontaneamente sem serem chamados. Elas nada perguntam, mas se comprazem a ouvir, o que dá no mesmo. Se acolhessem com reserva e desconfiança tudo o que se afasta do objetivo essencial do espiritismo, os espíritos levianos não as tomariam tão facilmente para joguete. Ou seja, né, as mistificações elas existem porque existe, né, o interesse, né, dos médiuns, né, das pessoas, né, encarnadas, de querer saber coisas que são aqui do mundo, coisas que não dizem respeito ao mundo espiritual, né, a moral espírita. E aí fica fácil, né? Procura um tipo de resposta de coisas fúteis, né? E aí, mesmo quando não procuro, mas se dá ouvido a esse tipo de resposta, né? Se demonstra interesse nesse tipo de questão, elas são manipuladas pelos espíritos enganadores. Então, a gente tem que realmente atentar, né? Estar atento, né? Estar vigilante com relação e desconfiar sempre, né? Não pode acreditar cegamente. Eu acho que é isso que eu entendi aqui. Claudinha, queria comentar alguma coisa? Falou tudo, Alexandre. É isso mesmo. É isso mesmo, que bate com o estudo anterior, tá certo. Ok. Bom, segunda parte, alguém quer contribuir na leitura aí? A segunda parte? Para poder fechar. Bom, se ninguém quiser, eu posso continuar aqui também. Vamos lá. Por que permite Deus que pessoas sinceras e que aceitam o espiritismo de boa fé sejam mistificadas? Não poderia isso ter um inconveniente de lhes abalar a crença?
Se isso lhes abalasse a crença, é que não tinham muito sólida fé. Os que renunciassem ao espiritismo por um simples desapontamento provaria que não o haverem compreendido e que não terem atentado para a parte séria. Deus permite as mistificações para experimentar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que do espiritismo fazem objeto de divertimento. Né? Isso aí é a coisa clara, né? A gente percebe isso até em algumas pessoas, né? Que eu já fui espírita, né? Agora eu sou budista, agora eu sou isso, aquilo, que na verdade nunca foi espírita, né? Nunca se aprofundou, nunca estudou, né, a sério o espiritismo, ou teve algum tipo de desapontamento, perguntou alguma coisa, foi enganado e aí, né, preferiu sair. Na verdade, eu entendo dessa forma, né? Não sei se eu estou certo. Ou se está certa a minha interpretação. Mas tem uma nota aqui, ó. Depois eu abro para comentários aí, para a gente concluir o capítulo, né? Nota. A astúcia dos espíritos mistificadores ultrapassa, às vezes, tudo o que se possa imaginar. A arte com que dispõe as suas baterias e combinam os meios de persuadir seria uma coisa curiosa, se eles nunca passassem dos simples gracejos. Porém, as mistificações podem ter consequências desagradáveis para os que não se achem em guarda. Sentimos-nos felizes por termos podido abrir a tempo os olhos a muitas pessoas que se dignaram de pedir o nosso parecer e por lhes havermos poupado ações ridículas e comprometedoras. Entre os meios que esses espíritos empregam, devem colocar-se na primeira linha como sendo os mais frequentes, os que têm por fim tentar a cobiça, como a revelação de pretendidos tesouros ocultos, o anúncio de heranças ou outras fontes de riquezas. Deve, além disso, considerar-se suspeitas, logo à primeira vista, as predições com a época determinada, assim como todas as indicações precisas relativas a interesses materiais. Cumpre não se deem os passos prescritos ou aconselhados pelos espíritos, quando o fim não seja eminentemente racional. Que ninguém nunca se deixe deslumbrar pelos nomes que os espíritos tomam para dar aparência de veracidade às suas palavras. Desconfiar das teorias e sistemas científicos ousados. Enfim, de tudo o que se afasta do objetivo moral das manifestações. Encheríamos um volume dos mais curiosos, se houvéramos de referir todas as mistificações de que temos tido conhecimento. Poxa, que é muito interessante essa nota aqui. Isso me faz lembrar de várias revelações, né? Inclusive aquele documentário, né, que fala lá daquele, como é que era? Tem um nome, né, que foi... Não, mas na verdade foi usado, né, uma parte lá do Pinga Fogo, né? Eu esqueci o nome dele agora, isso foi muito comentado, que a partir daquela data, né, a gente seria visitado por seres extraterrestres, né? Data limite, lembrei agora. Né? Vocês lembram desse documentário? Eu vi, Então, e ali tinha uma data, né? Acho que era 17 de julho de 2019, né? Que era 50 anos depois, né? Que teve uma reunião, né? Que aconteceu e tal. Enfim, então, essas coisas com data muito certa, né? Como a gente já passou também naquela época lá do fim do mundo, virada do milênio, né? 1999 para 2000. Aí, como não aconteceu nada, falaram que seria, né, de 2000 para 2001. Então, esse tipo de informação, né, que aí começa, né? Não, isso aí a gente recebeu isso, né, o centro tal de um espírito muito famoso, né, Dr. Fritz, não sei quem, aí começam as especulações, né? Então, a gente tem que ter, para a gente não cair nessas armadilhas, né? Isso mexe, né, com o nosso ego, né? A pessoa, a gente recebeu
lá no Divino, uma comunicação, né, de Emmanuel, né, de Chico Xavier, né? Olha que maravilha, né? Mas tenhamos cuidado, né, com essas manifestações. Fique à vontade aí, pessoal. A gente tem que ter muito cuidado, espírito nenhum fala data. Espírito nenhum, bons espíritos não falam a data. Agora, Cláudia, agora mesmo, o Bruno manda muito WhatsApp para mim. Ele mandou perguntando para mim qual o tempo que o espírito leva para reencarnar. Ele insiste assim, Bruno, ninguém sabe. O tempo, fala quantos anos, ninguém sabe. Não é? Esse tempo. Nós não podemos dar data, tempo, nada disso. E uma coisa... E sobre essas comunicações, né, de espíritos mais iluminados, espírito de luz, a gente estuda isso, a gente vê que é para tomar cuidado redobrado, né? Porque Cristo, para vir à Terra, ele teve que ser regredido a não sei quantos anos-luz por causa da energia dele, né? Então, a gente sabe que ninguém, assim, humanos hoje que nós temos aqui, tem essa capacidade para receber um espírito dessa magnitude, né? De um Cristo, Maria, José, isso não existe, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, até mesmo Bezerra de Menezes, irmã Sheila, tem que ter um ambiente muito preparado, o médium tem que estar muito afinado, né? É muito difícil para a gente receber esses espíritos hoje, porque eles estão em outra dimensão, né? Um olhar deles, eu acho que já torra a gente de tanta energia, né? Uma coisa que a gente tem que ter em mente, o objetivo do Espiritismo, isso que a Aparecida falou, no final do Livro dos Médiuns, vai ter essa colocação que a Aparecida, quase exatamente o que a Aparecida acabou de dizer sobre a parte de Jesus Cristo. Então, todo esse cuidado, e que a gente deve se lembrar que o Espiritismo é o consolador. Ele não é o achador de tesouro, ele não é o resolvedor de vida, ele não é o abridor de caminhos. Muitas pessoas ainda confundem. O objetivo do Espiritismo é nos consolar. Os caminhos que eles vão abrir na nossa vida são do entendimento da verdade que ele transmite, da nossa mudança. A nossa mudança como pessoa, o nosso crescimento espiritual faz com que a gente passe a olhar outras pessoas com outros olhos. Muitas pessoas questionam e acham que o Espiritismo, eu já falei isso aqui, mais de uma vez, acham que o Espiritismo tem que resolver. Como assim? Você é um médium de uma casa de tantos anos e está passando por problemas materiais? É Espiritismo ou é emprego? Como assim? Você está numa casa espírita trabalhando, você faz assistência social, faz isso, está doente? Como assim, gente? Nós somos corpo e espírito. O corpo padece as consequências dos nossos atos. Então, ele vai adoecer. O Espiritismo não isenta ninguém de nada. Ninguém vai procurar a doutrina pensando que vai obter a cura e isenção de problemas. Problema todo mundo vai ter, inerente. A gente está estudando por que a gente vem com esses problemas. A gente está procurando ver a melhor forma de resolver. O livro que a gente vai estudar mais para frente, agora, vai nos mostrar exatamente a ascensão e queda dos médiuns e dos doutrinadores. A gente vai se achar e vai se encaixar numa lição, 2, 3, do livro inteiro. A gente vai se encaixar, porque não devemos esperar que o Espiritismo, e olha que eles nos ajudam nessa parte, né? A gente vê nos capítulos dos livros como eles preparam os caminhos daqueles que que precisam voltar trabalhando dentro da mediunidade, ou seja, lá de que lugar for dentro de uma casa espírita. Eles ajudam, a gente é que não olha. Nossa, eu tive esse problema,
Mas, olha bem, se eu não tivesse no espiritismo, se eu não tivesse dentro da casa trabalhando, eu acho que esse problema teria uma dimensão maior. Eu tive essa doença, mas eu acho que se eu não tivesse sob a assistência dos espíritos trabalhadores da casa, os médicos espirituais, a minha doença poderia ter me matado. Então, a gente vai tendo pequenas mostras de como o espiritismo é grande, só que não percebe. Então, se, como o Alexandre colocou bem, se a pessoa fala, eu já fui espírita, eu já fui, você pode ver que ela já foi várias coisas. Ela ainda está tentando, né? E não se achou, infelizmente, porque o que ela está querendo, de fato, é alguma coisa que haja já e resolva de uma vez. E não acontece. A gente sabe que a gente vai mudando e essas mudanças é que vão nos proporcionando a paz, a calma, o entendimento. Isso ajuda na nossa saúde, no nosso bem-estar, no lidar com o outro. Então, são essas coisas que o Espiritismo nos ensina todos os dias. É só a gente saber o que a gente está procurando na doutrina. Não achar tesouro. O tesouro a gente acha e não sabe. Que é o tesouro da paz. Né? É o verdadeiro e mais importante. Né? Tesouro dos... Aí, que beleza. Né? Eu só queria complementar, né? A gente assistiu uma palestra ontem de Haroldo Dutra Dias, né? E aí ele fala assim, de uma forma bem... Uma das coisas mais importantes, né, que o Espiritismo traz para a gente é a certeza, duas certezas, né? Que a morte não existe e a certeza que todo sofrimento tem data para terminar. Olha só que coisa maravilhosa, né? O maior medo do ser humano é a morte, né? O primeiro maior medo, né? O segundo maior medo é de ficar louco, né? Assim dizem, né? Que é ser desacreditado pelos seus pares, pela sociedade, né? Então a morte não existe. Olha que beleza, né? E a gente está sofrendo, está passando por um problema, né? Por uma doença, né? Por um problema de família, por problemas morais que muitas das vezes são problemas assim que a gente consegue superar problema material, às vezes a gente consegue superar uma dor, né, física, né, quando a gente está doente, uma série de situações. Agora, moralmente, quando a gente é atingido, né, por um problema, ou da gente, ou na família da gente, eu acho que é uma coisa que machuca bastante, né? Mas aí o Espiritismo mostra para a gente que aquilo é transitório e que a gente deu causa para aquilo. Se a gente está passando por aquilo, que a gente plantou aquela semente ali e a semeadura é livre, né? Mas a colheita é certa. Então, a gente tá passando por aquela situação que a gente, né, causou, né? É a consequência de uma ação passada. É muito interessante, muito consolador, né? E a gente estudar isso, né, a gente precisa estudar muito, né? Quarta-feira passada me provou mais ainda que eu preciso estudar muito ainda, né? Todos nós, né? E até agradeço aí a Aparecida, né, pelos toques aí, né, pelas dicas das palestras. É que eu já tinha ouvido aquela palestra, eu achei até que era daquele outro rapaz. Aí eu fui procurar a palestra do Haroldo, eu gosto muito dele também. Mas só complementando aí o gancho aí da Cláudia, né, dessas pessoas que ficam pulando, que eu já fui isso, fui aquilo outro. Na verdade, o que elas buscam é só uma coisinha, é se isentar da responsabilidade dos atos. Só isso. Então, quando ela chega no Espiritismo e vê que ela é responsável ela está plantando, ela vai colher o que ela está plantando, né? Então, ela quer uma salvação, ela quer que Cristo morreu para salvar todo mundo e pronto. É isso que as pessoas estão buscando. Então, é exatamente isso. Elas querem se isentar da responsabilidade dos atos dela. Por isso que fica numa igreja presbiteriana, batista, católica, espiritismo, e fica rodando, entendeu? Até uma hora que ela vai ver que, pera lá, eu estou sofrendo de boba que eu sou, né? Se eu tivesse tomando cuidado com os meus passos, eu não estaria passando por esse sofrimento. Né? Mas isso requer a maturidade das pessoas para enxergar isso. Dá só isso. Aparecida, no item 10, quando Valéria leu aí,
tem uma observaçãozinha importante que diz assim, ó, pois bem, as falsas doutrinas têm a utilidade de vos exercitarem em fazer a distinção entre o erro e a verdade. Elas existem porque são necessárias para que a gente possa também avaliar, né? Uma e outra, e a gente, então, fazer a distinção das doutrinas que são melhores, né? Entre aspas, as verdadeiras e as que nos mostram os grandes erros. Elas existem para que a gente possa também distinguir, né? As verdades dos erros. São necessárias também. Mesmo as doutrinas que a gente considera que a gente não é aquela que a gente abraçou, mas, de alguma forma, elas vêm para nos balançar, nos mostrar a diferença de uma e outra e o erro e a verdade. E a gente aceitar aquilo que mais serve para nós, que mais convém para nós. Kardec já disse isso. A gente fica naqueles ensinamentos que a gente aceita, que nos satisfaz, que nos torna felizes naquele momento. A proporção que aquela doutrina, aquele ensinamento não vai mais servindo, porque a gente já foi nos esclarecendo. Então, aí a gente vai saindo dessas que não têm essa verdade que a doutrina espírita nos mostra e vai caminhando para essa verdade íntima, esse despertamento dos valores íntimos de assumir os nossos erros, né? Assumir as consequências daquilo que a gente fez. E ninguém vai resolver para a gente, não precisa levantar a mão para você estar salva, né? É você que vai caminhar para a sua melhoria interior. E isso está colocado aqui nesse item, que as falsas doutrinas têm a utilidade de vos exercitarem em fazer a distinção entre o erro e a verdade. Quando elas não servem mais para nós, a gente vai melhorando, vai caminhando e vai evoluindo e chegamos aí onde nós estamos querer mais ainda, né? Chegar mais ainda. E enquanto ela nos satisfaz, nós vamos conseguindo aí. Se aparecer outra que vai nos dizer a verdade, o nome não importa, né? Se ela vai nos satisfazer, que a gente estude e tente encontrar a verdade que nos ajude também. Gente, vou passar para... Tem mais alguém para falar? Se não tiver mais ninguém, passa para o 12. O mensageiro. Fala, Alexandre, você que está falando? Não, sou eu. Então, eu queria só complementar isso que Valquíria e Aparecida falaram, que eu acho super válido, sim, que assim como as pessoas que estão em determinada religião e depois de um momento ela vê que, como o Valquíria acabou de falar, que aquilo já não serve mais para ela, porque ela já tem um conhecimento, digamos que ela consegue ver que aquilo não seria o certo, digamos assim, já são pessoas que já têm um grau, ela já deu um passo para o esclarecimento, né? Ela já tem um ponto de evolução aí. E, ao mesmo tempo, é o contrário. Uma pessoa que, por exemplo, vai na casa espírita, ao chegar lá, ela vê que na nossa doutrina, na nossa religião, digamos, para mim estar aqui, digamos que eu tenho que realmente botar a minha responsabilidade, o meu peso em cima de mim, e eu vou ter que mudar. Então, como isso é muito para mim, é melhor eu ir para uma religião que não me cobre tanto, que eu não preciso mudar meu estilo de vida, mas que eu obtenho o mesmo resultado daquele que realmente mudou. Então, é uma conveniência, né, das pessoas. É um esforço muito grande para estar aqui. Então, eu vou para uma que eu não preciso, digamos, me esforçar tanto para me adequar, mas eu vou ter o mesmo desempenho, digamos, diante de Deus. O ganho é o mesmo, mas o esforço não. É menor. É verdade. Isso aí, você me entendeu bem, João. Sim. Explicou bem. Você pode ler, bem. João? Posso. É o outro livro, né? Item 12. A palavra de Monteiro. Os ensinamentos aqui são variados. Fora um amigo de Belarmino, quem tomara a palavra, mostrando a agradável maneira de dizer,
continuou. Há 3 anos sucessivos, venho diariamente ao centro de mensageiros e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente aos caminhos dos homens. Se minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Belarmino, que observava atento os gestos do amigo, interveio explicando. O nosso Monteiro tem grande experiência no assunto. Sim, confirmou ele. Experiência não me falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio, quando em luta na carne. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo que não escapei igualmente a doloroso desastre. Mas como? Indaguei interessado em consolidar conhecimentos. É que a multiplicidade de fenômenos e singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero, e foi o que me aconteceu. Depois de ligeira pausa, prosseguiu. Não preciso esclarecer que também parti de nosso lar, noutro tempo, em missão de entendimento espiritual. Não ia estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira pode dar testemunho, porquanto partimos quase juntos. Recebi todo o auxílio que iniciar minha grande tarefa e intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Minha mãe, que se convertera em minha devota orientadora, não cabia em si de contente. Enorme entusiasmo instalara-se-me no espírito. Sob meu controle direto, estavam alguns médios de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e à incorporação. E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Tínhamos 4 reuniões semanais, às quais comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Para todos eles, tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Aos sofredores, fazia ver que padeciam por culpa própria. Aos embusteiros, recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Continua? Se a Alessandra quiser continuar, você quer, Alessandra, continuar, por favor? Vou continuar, só vou fazer, eu rascunhei aqui, né, grifei, sublinhei duas passagens aqui, né? A primeira, quando fala ele fala aqui que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça do que sentimentos no coração. Então, aí a gente vê a questão da vaidade, muito conhecimento, a asa da intelectual, né? Muito desenvolvida, mas, como Lúcia fala, a gente precisa ter, né, o coração no que a gente está fazendo. Então, humildade. E a outra parte que eu sublinhei foi agora aqui no final, né? Quando ele, na verdade, ele se alegra com a tarefa que ele está tendo, né, de ir lá para fazer a doutrinação, só que ele vai para doutrinar
querendo humilhar o outro, sem amor, né? Sem amor, colocando para ele, olha por que você errou, né? Vendo a culpa que ele carrega, colocando aqueles encarnados numa condição inferior, né? E aí eu acho que ele se perde, né, nesse caminho. Vamos lá, acho que é aqui, né? Acho que eu continuo. Os casos. Os casos. Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero, no campo da argumentação pesada. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos, desencarnados em situação de ignorância das verdades divinas. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-los com entendimento, mas por mastigá-los a meu bel prazer, bolsando-os depois aos espíritos perturbados, em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros, esquecendo a mim mesmo. Somente aqui, de volta, pude verificar a extensão da minha cegueira. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abria as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Concitava os perturbados invisíveis a conservarem serenidade para, daí a instantes, repreender senhoras humildes, presentes à reunião, quando não podia conter o pranto de algum pequenino enfermo. Isso quanto às coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial, minhas atitudes eram inflexíveis. Raro mês que não mandasse promissórias a protesto público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazos, desculpas, proteção. Nada me demovia, porém. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso, entre preocupações e observações nem sempre muito retas, e à noite ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Andava cego. Não conseguia perceber que a existência terrestre, por si só, é uma sessão permanente. Talhava o espiritismo a meu modo. Toda a proteção e garantia para mim, e valiosos conselhos ao próximo. Além disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médiuns. Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá, qual demente necessitado de hospício. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas aguardaram-me a saída do plano físico. Sentia, porém, comigo singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu, em súplica, mas o coração colava-se à terra.
Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às alheias faltas. Perguntavam-me igualmente por que não me desgarrava do mundo, estando já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. Imagine o irmão que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Sentia-me descontente. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Não me consagrara ao esclarecimento dos desencarnados? Percebendo-me a irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou a audiência dada à insensatez da solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservara a descanso. Privei-lhe os ouvidos de lamentações. Chorei amargamente e durante 2 horas ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Quando me calei, à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, veneranda sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou uns momentos e falou comovido. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo, entendeu? Aturdido com a lição profunda, respondi, mastigando palavras, como quem pensa mais para falar menos. Sim, sim, estou procurando compreender. Né? Que armadilha, né, que o Monteiro caiu, né? Que ele mesmo criou para ele mesmo, né? E a veneranda aqui, né, que exemplo que ela dá também de paciência, de humildade, né? Ela tira do tempo dela de descanso e vai lá, né? 2 horas para ouvi-lo, espera ele falar tudo, e aí mostra para ele, né? A verdade em poucas palavras. Né? Em poucas palavras, né? Alessandra, quando você está conversando com os espíritos, existem duas palavras que eu jamais peço para eles fazerem: perdoar. Porque será que eu sei perdoar se alguém me fizer alguma coisa, ou alguém da minha família? Então, você não pode pedir a eles uma coisa que você não tem condição de fazer. Você tem que conversar com ele, levando na conversa para ele perceber que o sofrimento que ele está, o que está causando o sofrimento dele. Então, isso é só quando você está ali conversando que vai surgindo o assunto. Então, você desenrola ali. Perdão foi uma palavra que eu aprendi que você não deve pedir ao Espírito para ele perdoar. Porque será que eu tenho essa condição? E outra também que eu uso também, que dificilmente, essa também eu não falo para ele. Os vícios. Todos nós temos vícios. Então, a gente conversa, meu irmão,
nós sabemos que o vício é muito difícil. Nós temos vícios. Eu sempre coloco igual a ele, eu também tenho. Ele tem um e eu tenho outro diferente, talvez, do dele. Então, quando você conversa, isso é só quando você está conversando ali, o espírito falando e você desenrolando, entendeu? As palavras, e você tem que fazer isso, assim como eu já falei, quando o espírito falou que ele sabe, filosoficamente eu não tenho condição, e ele falou sempre, tenha amor. Fale com amor, porque o resto nós fazemos no mundo espiritual. Ele precisa daquele aconchego, daquele amor, você falar com carinho para ele, se colocar no lugar dele, não é? O sofrimento dele. Então, a conversa, só na hora ali que você vai desenrolar a conversa com ele. Conversa sempre com... Eu procurei, né? Nas possibilidades minhas, de falar assim com ele, com muito carinho, com muito amor, sempre preferi. E sempre, quanto ao vício, falar sempre me colocar igual a ele, porque eu tenho um monte de vícios. Então, como que eu ia pedir para ele largar um vício se eu tenho também? Então, a gente tem que ir conversando na hora que o vício nosso, a dificuldade que nós temos de libertarmos dos nossos vícios, quaisquer que sejam eles. Então, a conversa é só assim na hora, assim. Você tem que conhecer, estudar a doutrina, né? Para você saber. Você tem que fazer ali dentro da doutrina, né? Como falou ali, quando vai um pastor ou um padre, vai muito na barra. Aqui no Divino também já foi. Então, a gente tem que conversar com eles, as freiras também, temos que conversar com eles e com carinho, mostrar para eles que eles vêm com pensamento, assim, não é por mal, não, porque foi aquilo que eles viveram. Se eles viveram aquilo, em uns minutos você não pode modificar uma coisa que eles aprenderam séculos, viveram ali a vida deles. Ali então você não pode mudar assim de repente. Não é? Então você tem que conversar devagar, assim, olha, é complicado o negócio ali, mas você tem que ter muito carinho, muito amor. Cláudia, que é médio, aí pode falar melhor. Olha, e o que você falou, Lúcia, é isso mesmo. A gente vê, né, a infelicidade da gente se achar até nas circunstâncias da vida normal da gente. Muitas vezes acha, porque ou estudou mais, ou porque tem aquilo e o outro não tem, a pessoa já leva para o lado da humilhação. E ali a mesa mediúnica, a mesa que recebe os nossos irmãos, é um confessionário. Eles vão abrir a alma deles para falar das dores. Imagina um espírito carregando a dor e o sofrimento de atos que ele cometeu e agora consegue enxergar esses atos e chegar no lugar. Ao invés dele receber aquela dose de amor, ele vai ouvir reprimenda ou alguém apontando o dedo para ele, dizendo por que ele fez isso, enfim, querendo se mostrar superior àquele espírito. Então, realmente, é o que Lúcia falou, a conversa com o espírito tem que se basear, obviamente, no ensino da doutrina, em aprender o que a gente está aprendendo. Porém, tudo se desenvolve enquanto o espírito está ali apresentando a fala dele e os outros ouvindo com amor, com respeito. E a gente fala sempre, quem está participando em volta, que ninguém pode falar além do doutrinador, então que a gente fique não com a curiosidade aguçada. Nós não podemos, né, ter a curiosidade aguçada, que é um livro, tudo bem, né? A gente está lendo um livro como aprendizado. Foi permitido que a gente fizesse isso, mas a mesa mediúnica não. Chegam muitas histórias tristes que não podem passar dali. As revelações que muitos irmãos chegam para fazer
são muito dolorosas para eles chegarem e falarem diante de pessoas que eles não sabem quem são. Então, quem somos nós para julgar aqueles irmãos? Se nós não fazemos agora, já fizemos muito pior, com certeza, e temos, como Lúcia falou, temos os nossos defeitos, e eles sabem, Vão falar, ó, palavra que não fazia, ou eles chegam na mesa e falam, gente. Tem espírito que chega na mesa e conta as coisas, que às vezes eles passam os dias, cada dia eles vão na casa de um. A gente vai ver isso em algum outro livro de André Luiz. Eles vão na casa dos médiuns para ver se a gente é aquilo que a gente fala. Isso é o mais arriscado. É bom a gente não esquecer que a gente é sempre observado, porque eles chegam lá na mesa, não é uma vez, não foram duas, durante esses anos todos, eles falam na nossa cara as coisas que a gente faz e acha que ninguém sabe. Então, é por isso que a gente deve se vigiar, né? E ter respeito pelos nossos irmãos. Isso é muito sério e muito importante para eles. E para nós, né? Para nós é aprender. Cláudia, e quando eles falavam assim, hoje eu vou na casa, eu vou escolher um de vocês para ir na casa de vocês. Eu falava assim, eu pensava, meu Deus do céu, vai na minha casa. E eles vinham mesmo. A espiritualidade permitia que eles viessem na nossa casa. Por quê? Se eu falo uma coisa, eu tenho que fazer aquilo que eu faço. Quando eles falavam assim, eu vou escolher um de vocês para ir na casa de vocês, eu falei, meu Deus do céu! Lúcia e Claudinha, ouvindo vocês falar, né, eu fiz um paralelo, né, para a nossa realidade, né, que a gente tenta fazer alguma coisa, ajudar alguém, né, tudo é caridade, né, você está numa mesa mediúnica, você está prestando, né, um serviço de caridade, de amor a um espírito, mas tem um serviço que a gente faz também entre encarnados, né, pessoas que têm necessidade, né, que a gente tenta ajudar de alguma maneira. E o cuidado, o extremo cuidado que a gente precisa ter na hora de ajudar a pessoa, que a pessoa já está em uma condição de necessitado, né? Está ali naquela condição de humilhado, de derrotado da vida, né? Passando por privações materiais de toda sorte. Aí você chega com aquela empáfia, né? Tipo assim, né? Tô te ajudando, mas você faz isso impondo condições. Pelo contrário, né? Da mesma forma que, né, vocês fazem, né? A gente faz com o espírito desencarnado, a gente tem que ter também o mesmo amor, o mesmo carinho na hora de ajudar e de se colocar na mesma condição deles, né? Porque naquele momento da vida a gente está podendo ajudá-lo, mas daqui a pouco vai ser ele que vai nos ajudar. E quando a gente coloca que aquilo ali é uma troca, que é uma situação momentânea, aí eu já tenho, né, vários casos da pessoa falar assim, não, mas beleza, quando melhorar as coisas, eu vou vir aqui para ajudar também, eu vou participar com vocês. Aí, entendeu? Assim, você consegue nivelar com aquela pessoa, né? A pessoa se sente, né, junto, fazendo parte daquilo que você está se propondo a fazer, né? Esse cuidado é importante, não só com o espírito, né, como vocês colocaram, mas com também os nossos irmãos aí encarnados aí que estão necessitados, né, da nossa ajuda. Porque os lugares, como você disse, Alexandre, os lugares se trocam constantemente. A gente vai trocando de lugar, né? Troca através da própria vida, às vezes na mesma vida você passa. Eu uso sempre a história de Paulo, que é uma história lindíssima, é uma história só que ela tem, Paulo Estevão, né? O livro, é o ensinamento da vida de Paulo. Paulo foi, na mesma vida, o algoz, e ele sofreu a pena que ele fazia sofrerem. Aí ele viu aquilo. Então, a dor, o aprendizado de Paulo nisso tudo é uma coisa muito bonita da gente ver. É um livro que você lê uma vez, daqui a pouco você lê de novo, porque ele tratava assim, ele se achava, né, como a gente fala, ele se achava e, de repente, ele muda. Quando ele muda para o lado realmente do cristianismo, ele vê o quanto ele fez sofrer por causa do radicalismo dele, porque ele achava que tinha que ser assim, daquele jeito, mas aí ele sofreu a pena que ele mesmo criou. Então, é isso mesmo.
A gente está ali na mesa para ouvir, para aprender, a gente está na vida para ouvir, para aprender. Uma coisa que a gente pode dizer que tem muita sorte é quando a gente consegue fazer esse trabalho social, porque é um aprendizado muito grande. Qualquer trabalho que você faça, seja ele o trabalho social ou um trabalho voltado ao público, a gente aprende muito mesmo, porque é muito importante a gente ir se transformando para apresentar uma pessoa melhor. No final, a gente vai ter colaborador, Alexandre. Gente dizendo, quando diz se fechar os olhos, ou aqui na Terra mesmo, as pessoas, olha, eu estive com você, você me deu uma palavra, você me estendeu a mão agora. Ao contrário, agora você fica, você vai sofrer. Pensou que coisa triste? Ao invés disso, né? Ao invés de ouvir aquele conforto, aqueles espíritos indo ali agradecidos receber, ou enviando aquelas vibrações, não, você vai ouvir a cobrança que você fez, o maltrato que você causou, enfim. A gente tem que saber o que quer receber na hora de fazer. É importante, sim. Gente, vamos terminar. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos fazer a oração final. Você pode fazer, Cláudia, por favor? Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, amigo, nosso guia, o mentor de nossas almas, nós vos agradecemos por esses instantes em que pudemos comungar a vossa palavra, que foi dada através de espíritos amigos, para instruir, Senhor, o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento moral. Que tenhamos força, coragem e a determinação de sairmos desta terra um pouco melhor do que quando aqui chegamos. Que saibamos pedir ajuda a Ti, em primeiro lugar, aos amigos espirituais e aos amigos encarnados, quando percebermos, Senhor, que estamos nos perdendo. Que a Tua luz esteja conosco, orientando e abençoando. Abençoe, Senhor, o lar de todos os trabalhadores, de todos os frequentadores da casa, de todos aqueles que com muita fé colocam seus nomes em nossos cadernos, rogando a espiritualidade algum tipo de assistência. Que Deus abençoe a todos, fortaleça e ilumine a humanidade inteira. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom final de semana a todos. Boa noite. Gratidão, gratidão. Boa noite, boa noite. Beijo, até segunda. Boa noite. Bom final de semana, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Até segunda. Everybody. Boa noite, gente. Boa noite, Valéria. Boa noite, todo mundo. Boa noite, gente. Boa noite. Bom final de semana para todos. Fiquemos na paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Tá, graças a Deus. Beijão, meninos. Saindo.